Evangelho. Mateus capítulo 28, versículos 8 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Vamos à nossa breve reflexão sobre o Evangelho de hoje. Mas antes, não se esqueçam de curtir, se inscrever e deixar seus pensamentos sobre o vídeo, eles podem ajudar a muitas pessoas. A sua interação é importante para nós e nos incentiva a continuar esse trabalho. Vamos então à nossa reflexão de hoje. O texto de Mateus faz parte do relato da ressurreição de Jesus, que é o centro da fé cristã e o fundamento da esperança dos discípulos. O evangelista apresenta dois grupos contrastantes: as mulheres que testemunham a ressurreição e os guardas que são subornados para espalhar uma mentira. As mulheres são as primeiras a receber a boa notícia do anjo que lhes mostra o túmulo vazio e lhes ordena que vão anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou e que irá ao encontro deles na Galileia. As mulheres obedecem prontamente e partem com medo e alegria, expressando assim a mistura de sentimentos diante do mistério da ressurreição. No caminho, elas se encontram com o próprio Jesus, que as saúda com uma palavra de paz e confirma a missão que lhes foi dada pelo anjo. As mulheres se prostram diante dele e o adoram, reconhecendo-o como Senhor e Messias. Elas se tornam as primeiras mensageiras da ressurreição, cumprindo o papel de apóstolas. Os guardas, por outro lado, são os representantes do poder romano e religioso que havia condenado Jesus à morte. Eles são testemunhas oculares do terremoto e da aparição do anjo, mas não se convertem nem se alegram com a ressurreição. Eles vão à cidade e relatam aos sumos sacerdotes tudo o que aconteceu, esperando talvez uma reação de arrependimento ou de fé. Mas os sumos sacerdotes, em vez de reconhecerem o erro que cometeram e a verdade que se manifestou, decidem comprar o silêncio dos guardas com uma grande soma de dinheiro. Eles inventam uma história absurda de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto os guardas dormiam, sem explicar como isso seria possível sem que eles percebessem ou como os discípulos teriam coragem de enfrentar os soldados armados. Eles ainda prometem proteger os guardas caso o governador Pilatos descubra a farsa. Os guardas aceitam o suborno e divulgam a mentira entre os judeus, tentando assim impedir a difusão da fé na ressurreição. O texto de Mateus mostra, portanto, a diferença entre a reação das mulheres e dos guardas diante do mesmo evento, a ressurreição de Jesus. As mulheres acolhem a novidade com fé, obediência e alegria, e se tornam testemunhas fiéis da vida nova que brota do túmulo vazio. Os guardas rejeitam a novidade com incredulidade, corrupção e medo, e se tornam instrumentos de uma conspiração mentirosa que visa ocultar a glória de Deus revelada em Jesus. O texto nos convida a refletir sobre qual é a nossa atitude diante da ressurreição. Somos como as mulheres que anunciam com entusiasmo e coragem que Jesus está vivo ou somos como os guardas que se deixam levar pelo dinheiro e pela mentira?